bem? Eu me chamo professor Marcelo Henrique, professor de Biologia, e a prova que vamos resolver é a prova Enem 2022, a prova azul, ampla concorrência. No caso específico, será quem? A questão 125. Mais uma questão que envolve imagem e a interpretação da imagem é fundamental para o sucesso da questão. Observe. Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Você tem um gameta masculino aí com o seu X e o gameta feminino com o seu X e o zigoto. E aí, na hora da formação da blástula, alguns X são ativados, outros são inativados. E aí o que você vai ter? Você vai ter a célula corporal, algumas ativadas o X masculino, outro ativado o X feminino. E a questão pede o quê? Saber identificar o que é isso, né? Entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de quê? Vamos lá. Pleiotropia? Não. O que é isso, a pleiotropia? Pleiotropia vai ser um genótipo que leva quem? A diversos fenótipos. Professor, vou ser bem sincero, não entendi foi nada. Vamos com calma. Um exemplo clássico, sabe quem é? É a fenilcetonúria. A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, é a incapacidade da pessoa em transformar o aminoácido fenilalanina em tirosina. Como ele não converte o aminoácido A para o aminoácido B, ele não vai produzir, por exemplo, hormônios da tireoide em quantidade satisfatória. Então ele vai ter problemas da disfunção hormonal da tireoide. Além disso, ele não vai produzir a dopamina. Além disso, ele vai acumular uma toxina chamada de ácido oligofenilpirúvico. E com isso também ele não vai produzir quem? A melanina. Perceba que quem tem fenilcetonúria vai ter problemas de retardo mental, problemas de hipopigmentação e problemas metabólicos. Ou seja, um genótipo, diversos fenótipos. Então, item A não é. Item B, mutação gênica. Gente, é uma mutação, mas só que ele quer saber a ocorrência de que especificamente. Você vê que o item B, ele não está errado, só não está adequado ao comando da questão. Isso é claríssimo no Enem, gente. Aí, o Enem, ele usa os seguintes distratores. Que são distratores? São as opções erradas. Tem uma opção que é completamente errada. Tem uma opção que ela é errada, mas tem que ter um conhecimento básico. Tem uma questão que é errada, mas você tem que ter um conhecimento a mais para saber que é errada. E tem aquela questão que não é que esteja errada, está inadequada ao comando da questão. Então, quanto mais questão do Enem você resolve, e quanto mais questão você assiste aqui no nosso canal, mais experiência você vai ter para resolver questões de Enem no futuro. Ok? Interação gênica? Não, não é interação gênica. Você está vendo quem? Que está vendo uma expressão variável do processo. Algumas células expressam quem? A, outras células expressam quem? O Azinho, né? Então você tem uma expressão gênica variável mesmo aí. Pessoal, e o que é essa penetrância incompleta? A penetrância incompleta é o percentual de expressão de uma característica de um determinado genótipo. Por exemplo, existe uma característica genética nossa chamada de polidactilia. A polidactilia, ela é mais do que 5 dedos em cada membro. E ela é uma herança autossômica, ou seja, não sexual dominante. E aí o que acontece? A presença da polidactilia, do gene da polidactilia,
não garante se a pessoa vai manifestar. Por quê? Porque ele é uma expressão de baixa penetrância. Entendeu? Então é isso que é penetrância incompleta. Nos resta, então, o item é a expressão gênica variável. Observe aqui esse infográfico. Você vê, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho o embrião aqui. Aí eu tenho o quê? O cromossomo X rosa e o X azul. Algumas células ativaram o X rosa, outras células o X azul. E aí no corpo da mulher eu vou ter quem? Eu vou ter células com X rosa ativado ou então células com X azul ativado. Isso é muito comum, sabe quem? No daltonismo. O daltonismo é XDzão, XDzinho, entendeu? Então às vezes parte das células do corpo da mulher quem está ativado é o XDzão, outras vezes é o XDzinho. Pode ocorrer uma situação esdrúxula e a mulher ela tem um olho daltônico e o outro olho de visão normal. Isso também acontece, sabe com quem? Com felinos, né? Existe o pigmento preto e o pigmento laranja. Então, na fêmea, algumas células vão se ativar o pigmento preto materno, outras células vão se ativar o quê? O pigmento laranja paterno, ou vice-versa. É por isso que uma gata fêmea, né? Você vê que ela é como se fosse uma colchinha de retalhos. Isso chama-se mosaicismo e a expressão gênica variável. De sorte, então, turma, a opção correta da questão 125 é o item E. Ok? Então, um forte abraço e até o nosso